Olá, pessoal. Vamos falar mais um pouquinho sobre escatologia e literatura apocalíptica. Agora, inclusive, o carnaval, né, diante do debate entre duas cantoras famosas da cultura brasileira, o tema veio à tona e vamos dar continuidade, então. Seja o Apocalipse ou o Macetar o Apocalipse, vamos dar uma caminhada aqui e falar um pouco sobre Antíoco IV Epifânio, um personagem importante no livro de Daniel e importante para a história dos judeus, a história da Judéia. Para isso eu quero ler o texto de Daniel 7, o versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência, ou com arrogância, segundo algumas traduções. Quando fazemos uma interpretação mais histórica do Apocalipse de Daniel, da escatologia de Daniel, alguns interpretam esse chifre pequeno como o rei grego Antíoco Epifânio ou Antíoco IV Epífanes, que foi um rei extremamente cruel. Quando Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, toma grande parte do mundo conhecido, após a sua morte, o seu reino é dividido entre os seus generais e, por fim, outras subdivisões acontecem. O Antíoco IV Epifânio acaba sendo um desses reis, né? Um desses que recebe parte do reino de Alexandre. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre Alexandre e falar um pouco sobre a divisão do seu reino e etc. Porque Daniel 8 vai lembrar esse personagem histórico. Óbvio, uma interpretação diante de tantas outras. O rei Antíoco Epifânio ele foi extremamente cruel. Porque quando ele dominava uma área, ele impunha a cultura grega, a cultura helênica, e quem não a assumisse, a pena era de morte. Antíoco nasceu provavelmente por volta de 215 a.C. e faleceu por volta de 162 a.C. É difícil dar datas exatas, né? Mas estamos falando do século III e século IV antes de Cristo. Bom, Antíoco Epifânio, que dominava a Judéia nesse período. Aliás, eu disse no vídeo anterior e reforço, a leitura do primeiro e do segundo livro dos Macabeus, que consta no Antigo Testamento católico, chamados deuterocanônicos, alguns também chamam de apócrifos, enfim, são livros que têm valor histórico. Talvez muitos hermeneutas não entendam como livros inspirados pelo Espírito Santo, mas todos concordam que existe um valor histórico importante nos dois livros dos Macabeus, principalmente porque descrevem esse período de domínio grego da Judéia e a revolução que os judeus fazem, chamada Revolução dos Macabeus, dos Assideus, enfim, um assunto para outro momento. Quando esse rei chega a Jerusalém e impõe os costumes helênicos, e com pena de morte a quem não cumprisse, entra o politeísmo, a adoração a vários deuses. Inclusive, ele coloca no Santo dos Santos, no templo dos judeus, um ídolo, talvez Zeus, e coloca um busto seu também enquanto rei, e aquele busto dele e a imagem, o ídolo, deveriam ser adorados. Ele sacrifica porcos no altar, ele profana, porque o porco era um animal impuro para o judeu. E aqueles que não se dobravam à sua cultura e à sua imposição, ele trazia mortes terríveis. Fritava as pessoas em caldeirões com óleo, ele matava a mulher grávida, né? Abria o seu ventre de forma que o feto ficava exposto. Enfim, a pena de morte exposta era uma tortura, era cruel, de maneira a dar um exemplo terrível àqueles que não seguissem a sua prática helênica. É natural que os judeus não se dobrariam à adoração de ídolos e muitos foram mortos de maneira cruel por Antíoco Epifânio por não aceitarem a sua imposição da cultura helênica, da cultura grega. O que levou então à revolta dos Macabeus, de Judas Macabeus, enfim. E por um tempo realmente com guerrilhas
Jerusalém e a Judéia conseguiu se emancipar do reino dos gregos e do domínio de Antíoco Epifânio. Há uma importância escatológica porque Daniel prevê este rei e Jesus depois cita o abominável da desolação, ou ídolo abominável, e faz referência justamente a Antíoco Epifânio e como ele colocou esse ídolo terrível. No Apocalipse do Novo Testamento, Apocalipse de João, parece-me que há um intercâmbio também com esse período terrível da história. Então, quando se faz essa avaliação histórica desse chifre pequeno, para nós é fato que já aconteceu, fato que já se deu ali no período do domínio grego sobre a Judéia, no século III, século II antes de Cristo, e esse chifre pequeno, esse blasfemador, essa figura até que nos lembra uma figura de um anticristo, se olharmos sob a ótica do Novo Testamento, foi Antíoco Epifânio. Óbvio que esse dado tão terrível da história foi usado literariamente no Novo Testamento, e nós vamos falar sobre isso quando chegarmos ali no Apocalipse, na escatologia dos Evangelhos, e também do próprio livro do Apocalipse de João no Novo Testamento. Então, Antíoco Epifânio, figura importante para o livro de Daniel. Aguardem o nosso próximo vídeo. Obrigado por todos vocês que nos acompanham.